ler com você o início do livro, capítulo 1. Ele, assim como o livro de Esther, a diferença é que esse livro ele é 42 capítulos, né? Ele narra uma única história. Então, eu louvo a Deus porque você certamente fez a leitura, né? E está familiarizado e vai facilitar a compreensão da palavra de Deus. Capítulo 1. Quero ler com você a partir do verso de número 6, que diz assim. O texto já está na tela, e a tela vai estar com a mesma versão que estou usando. Então diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Verso 9: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Feche os seus olhos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu te louvo, a Deus, por essa noite que o Senhor preparou para estarmos aqui. Sim, ó Deus eterno, por cada vida presente. Agora peço a tua graça, Senhor, na exposição da tua palavra, dá-nos, ó Pai, no coração para compreender. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos esse livro, né, e os relatos dos amigos dele, nós entendemos porque usam sim, dá-me a paciência de Jó, né? Porque o que Jó ouviu dos amigos dele não é fácil. Você vai entender, né, que tinha que ter muita paciência para ficar ouvindo. Mas diante dos acontecimentos, você vê que o relato aqui e diz que Jó é um homem bem sucedido, era o mais rico do Oriente. E um certo dia o texto diz que os anjos se apresentando diante de Deus, Satanás está junto e Deus testemunha a favor de Jó. Quero pedir a você, não crie nenhuma doutrina dizendo que quando os anjos vão se aproximar, vai na presença de Deus, Satanás tem nada disso. Aqui é um caso, né? Não podemos pegar um texto isolado para criar uma doutrina, mas a essência, o ensinamento que há nesse texto, Deus testemunha
meu servo Jó, um homem justo, temente e que desvia-se do mal. Jó, ele é um personagem tão marcante que ele é colocado no pé de igualdade, em retidão com Noé e com Daniel. Em Ezequiel capítulo 14, o verso 14, Deus está irado por conta do pecado do povo e vai dizer o seguinte: ainda que tivesse lá esses três homens, Daniel, Noé, isso, Ezequiel 14, Noé, Daniel e Jó, eu pouparia a vida deles. Olha lá, mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, ele só poderia livrar a si mesmo. Palavra do soberano, o Senhor. Então Deus está testemunhando a favor de Jó, e quando vai citar pessoas retas, pessoas que merecem uma atenção, ele é colocado no pé de igualdade com Noé e com Daniel. Mas aqui nós aprendemos algumas lições para as nossas vidas, porque o relato aqui é que Jó sabia o que estava acontecendo com ele, mas ele não sabia o porquê estava acontecendo. Nós somos agraciados porque o autor do livro nos permite a entrar na sala do trono de Deus e ter conhecimento da conversa de Satanás com Deus, onde nós sabemos qual é a causa, o porquê. Era como se Satanás tivesse parafraseado, ou criado uma história falando para Deus. Jó, na verdade, ele é comprado por você. Ele não te adora porque ele é honesto ou porque você é digno de adoração. Você fez um acordo com ele. Nós iremos observar no texto aqui. Você fez um acordo com ele. Você supre todas as suas necessidades. Você o tornou um homem poderoso e em troca ele te adora. Mas toca no que ele tem para ver se ele não vai te abandonar. Essas as palavras. Veja bem no verso 8, ele disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha só o verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Verso 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará a tua vida. É um desafio. A ousadia de Satanás, ela é tão grande que chega a temer. É lançado um desafio. Mas observa só, o Deus que te escolheu, ele te conhece. O Deus que escolheu a Jó,
saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Nem mesmo perdendo tudo que tinha, Jó, ele não nega a sua fidelidade a Deus. Quando, numa outra ocasião, aqui no capítulo 2, novamente se apresenta diante de Deus, verso 3. Disse então, no capítulo 2, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que tenha Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você o haver instigado contra ele para arruiná-lo, sem motivo. Jó, ele se mantém íntegro, tendo perdido tudo. Ele perde os seus filhos, ele perde o seu rebanho, ele perde tudo que ele possuía. E novamente, Deus diz: ele se mantém fiel a mim. Quando isso acontece, Deus fala isso, Satanás, querido, novamente, ele diz, verso 4, pele por pele, respondeu Satanás: o homem dará tudo que tem por sua vida. Estende a tua mão e pega a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Querido, difícil é aceitar um texto desse para mim. Difícil é aceitar um texto desse para minha vida. Como ser humano, como alguém que tem um pensamento pequeno, como alguém que pensa apenas que por eu estar com Deus, nenhum mal me acontece. Por alguém que tem um pensamento de que ao me tornar cristão, eu me torno livre de qualquer praga que venha a acontecer. Para mim, que tem um pensamento pequeno, é difícil, mas a realidade é que Deus, ele conhece você. Aleluia. Por que você encontra pessoas passando por determinadas situações e você diz: como pode aquela pessoa, ela continua firme, ela não desiste, ela continua clamando, nada dá certo na sua vida, mas ela continua? É porque Deus, ele não erra na sua escolha. Quando Deus te chamou, ele sabia, ele só permite na sua vida aquilo que você pode suportar. No caso de Jó, agora Satanás tem a permissão para tocar na sua carne. Somente a vida dele seria culpada. Se você ler o texto, você sabe que a partir daí, Jó é cometido de uma enfermidade, que ele pegava cabo de teia para coçar as suas feridas, pois o texto relata que da sola do pé ao alto da cabeça não havia um lugar que não tivesse lepra.
você confessar o seu erro. Se você, Rocha, está passando por isso, reconheça o seu erro. Porque quando eu estou de fora, eu preciso tomar um cuidado enorme para eu não assumir esse papel. E nós iremos ver no decorrer da mensagem que, em parte, o nosso erro é querer colocar Deus, que tão grande é, dentro do nosso pensamento pequeno e limitar as suas ações. Os seus colegas o tempo inteiro está aconselhando ele se voltar. E não era falando coisas estranhas, era falando da grandeza de Deus, mostra toda a criação, ao ponto de Jó ficar calado. E eles continuam dizendo: a sua situação está assim, porque Deus ele é justo. E nenhum ímpio escapa do seu julgamento. Talvez, querido, você já passou por situações semelhantes. Talvez você não foi acometido a uma enfermidade. Talvez você não passou numa situação como essa. Mas você é vítima de um julgamento. Assim como a minha esposa falou aqui a respeito do jovem, né? Quando nós olhamos para esse jovem, eu lembro de uma vez. Eu estava vindo, eu trabalhava em Itu, eu estava voltando. E eu, como é comigo, eu vou usar o termo irresponsabilidade minha. Fui verificar no carro, como estava normal, eu terminei esquecendo de fechar o reservatório. E eu fudi o motor do carro. Porque ele, enquanto eu andei, a água evaporou. E eu não percebi, quando percebi, o motor já tinha. E ficou uma nota por conserto fora da minha realidade. E eu coloquei o meu carro na garagem. E começa o tempo de chuva. E com mais uns dias, o telhado da garagem cai em cima. Não basta, o motor agora quebrou o para-brisa. E o que vai fazer? Aí começa os amigos de plantão fazendo o papel, dizendo: o pastor tem pecado, não pode tudo isso. Não pode, isso não pode acontecer. Se está acontecendo, tem uma coisa errada. Querido, esse livro, você vai encontrar todo esse tempo, longos discursos dos seus amigos. Não era falando algo estranho, é falando da grandeza de Deus, de um Deus justo, de um Deus santo. E realmente Ele é tudo isso. E Jó, quando resolve falar, ele se defende, mostrando o seu bom comportamento, a sua honestidade, o testemunho que Deus havia dado a respeito dele. Ele está replicando o tempo inteiro, dizendo: não aconteceu por causa disso, eu ando em retidão, até aí nada há de errado. Quando você olha o que os amigos falavam exatamente que Deus é um Deus justo, Ele castiga aquele que está em pecado. E esse pensamento ele se estende. Você vai encontrar na época de Jesus, os seus discípulos, estamos falando de casa, andando com Jesus e vê um homem aleijado e diz: quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais para dar desse jeito? Na verdade era um cego, né? Quem foi que pecou? Porque o meu pensamento pequeno é que se há um problema na sua vida, é por conta do pecado. E nem sempre pode acontecer, sim, claro que pode. Mas nem sempre há uma coisa que pode acontecer. O Deus que te chamou conhece o seu potencial. E Ele confia em você.
ver, mas eu sinto que Deus quer, como igreja, tenhamos a consciência que devamos estar em oração pelo próximo. Precisamos estar orando. Então nós nos colocamos, e quando tudo isso vai acontecendo, chega um momento que parece, apenas parece, que Jó, ele está prestes a sucumbir. Por pouco ele não erra. Quando acontece isso, a sua mulher, aquela pessoa que deveria lhe ajudar, que deveria lhe sustentar, estender a mão e dizer: eu estou com você. Quando ele está numa situação pior, a mulher diz: vai continuar servindo esse Deus? Vai continuar com a fidelidade a esse Deus? Por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? A expressão de Jó é uma expressão invejável para mim, que ele vai dizer: como uma louca fala tu. Ele não falou que a mulher era louca, ele falou que como uma louca, nem nisso ele pensou. Aceitamos o bem de Deus, não podemos aceitar o mal. Nós iremos continuar. Jó, diante dessa situação, ele chega a um momento, e eu gostaria de partilhar com você. No capítulo 29, é um capítulo pequeno, capítulo 29 está na tela. Jó prosseguiu sua fala: como tenho saudade dos meses que se passaram, nos dias em que Deus cuidava de mim. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Segura. É comum, no momento de aflição, você se sentir desse jeito. Você achar que Deus não está mais com você. Você esperava a visita de um líder, a visita do seu pastor, a visita de um amigo, a visita de uma amiga, e ela não aparece, porque você contava com aquela pessoa. Ele vai dizer, qual foi o último verso? Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se invertiram em nada e a rocha me despejava correntes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública. Quando ao meu ver, os jovens saíram do caminho e os idosos ficavam de pé. Os líderes se
veja a colocação dele. Ele parecia um palestrante, que quando parava para falar, os jovens ficavam em silêncio. Os mais idosos colocavam a mão na boca. Os sábios nem queriam falar para não atrapalhar. Ele era um cara generoso, auxiliava todo mundo, defendia a causa. O pensamento dele também é de que não poderia passar por esse processo. Era esse o pensamento. Ele está falando aqui que ele sente saudade de quando era cuidado por Deus, de quando Deus estava com ele e os seus filhos em volta, porque ele, os conselhos dele eram tão bons que ele escolhia o caminho que os outros iriam trilhar. Sabe aquele conselho que chega para um jovem que está indeciso e aquela pessoa com tanta sabedoria diz: não, a melhor faculdade que você deve fazer é essa, porque eu já vou te encaminhar direto. É aquele conselho que diz: olha, o melhor é você permanecer firme. É aquele conselho que sempre caía como luva. Mas isso não aconteceu como era previsto. Ele agora é um modelo de Cristo. O seu sofrimento nos leva, nos remete a todo o sofrimento que Jesus passou. Capítulo 30, do verso 1 em diante. Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhe permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De quem serviria a força das suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pelas terras recebidas, em solos e devastador desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da giesta era a sua ruína. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se foram ladrões. Os ladrões foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Fugiam entre os arbustos e se escondiam sobre a vegetação. Glória, desprezíveis em seu nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com as suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não excitam em cuspir meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freio na minha presença. Amém. Veja, ele é rejeitado. Aquele homem que quando falava, todos paravam para lhe ouvir. Ele agora virou motivo de chacota. Ele agora é cuspido no seu rosto. Te traz alguma memória de alguém que passou também por uma situação como essa, mesmo sem ter pecado. Então,
talvez é no meio dessa tempestade, quando você não acredita mais nem que Deus está com você. Talvez você esteja dizendo como Jó: sinto saudade de quando Deus cuidava de mim e os meus filhos estavam em minha volta. Mas agora, no meio da tempestade, Deus levanta para falar com Jó. E ele se coloca como um construtor. Ele se coloca e traz: olha só, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples nome. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites da sua dimensão? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Ele interroga, e não é um desejo de humilhar. Não. Ele está nos levando a refletir que nós conhecemos tão pouco a Deus. Nós conhecemos tão pouco e queremos nos apegar àquilo que nós conhecemos, porque Jó, ele está falando: olha, eu vivi ajudando as pessoas, eu fui a mão que auxiliou aquele que estava caído, eu fui quem dei alimento para o faminto, eu estive todo o tempo, como se Deus se limitasse a essas coisas, e Deus se levanta e começa a fazer perguntas para Jó, dizendo: aonde você estava? Verso 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Aqui, diante das perguntas de Deus, Jó, ele passa a ter um conhecimento verdadeiro de Deus. Que eu costumo dizer que nós conhecemos pelo menos de 3 maneiras. Eu já falei isso aqui, que eu conheço alguém de 3 maneiras. Talvez, se eu perguntar para você, se vocês conhecem esse rapaz que está aqui, ó, né? Vou falar rapaz porque disse que conhece com ele, para não falar esse tiozinho. Boa parte aqui vai saber, né? Sabe quem é ele? Vou pedir depois atenção um pouquinho ele. Sabe quem é? Alguém sabe? Alguém vai dizer assim: olha, é irmão do pastor. Você está obrigado. É irmão do pastor ele. Eu conheço de vista, eu não sei o nome.
ele sabe realmente e ele se arrepende. Então Deus, quando ele toma esse posicionamento, ele diz, é como se Jó falasse: eu sei que tu és grande, mas agora eu percebo que tu és mais do que o que eu imaginava. Então Deus nos dá uma receita aqui para nós que queremos vencer. Verso 7 do capítulo 2. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temar: estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vamos agora até meu servo Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem o holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu escutarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Querido, Jó ficou o tempo inteiro nessa situação e os seus amigos apenas falando: meu, confesse o seu pecado de uma vez por todas, acerte o caminho. Eles, o tempo inteiro. Agora Deus diz: olha, vocês falaram coisas erradas a meu respeito, e vocês são merecedores de um castigo. E para que eu não faça isso, você deve oferecer o holocausto, e o meu servo Jó irá orar. Vamos entrar dentro da história? Alguém que falou mal de você o tempo inteiro, alguém que te apontou, alguém que torce pela sua derrota, e você, agora você vai junto com ele adorar, e você vai orar para que Deus não faça mal na vida dele. É isso que Deus está falando? É isso que Deus está falando. Deus está falando assim: não é para você guardar mágoa, não é para você guardar ressentimento em seu coração, é para você adorar, oferecer o holocausto junto e orar por ele. Quando você ora por ele, Deus irá livrá-lo do que ele é merecedor. Só que tu torna-se alvo das bênçãos de Deus. Quando Jó ele faz a oração, Deus responde, e Jó é restituído tudo que havia perdido. Tudo que ele havia perdido, Deus o deu em dobro. Agora, resta eu tomar uma decisão do que eu quero para a minha vida. Mais uma vez eu vou dizer que o Evangelho é feito de decisões. Somos nós que tomamos as decisões. Jesus faz um convite. E às vezes, para não ver o bem de alguém que me fez mal, eu prefiro não ser alvo das bênçãos do Senhor. Porque eu preciso orar para aquela pessoa. Eu preciso perdoar aquela pessoa que só pensa em fazer mal. Eu preciso fazer o bem. E Deus não vai fazer o mal. Não tem aquela oração, não, dizer assim: Deus, o Senhor é o meu juiz, visita lá. Não, isso não é oração de cristão, não. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso, mas é um Deus de amor que perdoa. É um Deus que espera posicionamento meu. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Um Deus que me deixou viver de uma maneira irresponsável por mais de 20 anos. Mas quando eu me arrependi do meu erro e levantei a minha mão e disse: Jesus, eu estou aqui,
E você irá orar por essa pessoa. Você irá liberar perdão. E você vai se tornar alvo das bênçãos de Deus. Não é guardando ressentimento. Não é achando que você é o dono da verdade. Não é achando que porque nós somos certinhos, fazendo tudo certo, as coisas vão andar dentro do que nós planejamos. Não é dessa maneira. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é soberano. E sendo Ele soberano é quem dá a última palavra. Glória a Deus. Precisamos lembrar que nós servimos um Deus grande e perdoador. Um Deus que no seu amor, na sua misericórdia, Ele deixa Jonas frustrado quando ele sai pregando uma sentença de Deus, e Deus perdoa aquele povo. E Jonas fica frustrado, diz: Deus sabia que tu iria perdoar, por isso que eu não queria pregar. Querido, se coloque de pé. Deus tem os seus planos. Deus, Ele é perfeito. Deus conhece o meu e o seu amanhã. Ele sabe o que o meu coração maquina. Ele conhece tudo. Não adianta. Feche seus olhos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu sei que tu não podes. Eu sei, ó Pai amado, que há relações, Senhor, nessa noite, vivendo, Pai amado, aleluia, um momento de perda, um momento, ó Pai, de aflição, um momento, ó Pai amado, aleluia, de tempestade, mas é no meio da tempestade que o Senhor fala, e o Senhor fala para nos orientar, para colocarmos em prática a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, a cada dia nos parecemos mais com Jesus, para que possamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim eu abençoo, ó Deus, a tua igreja, em nome de Jesus.